Meus prezados irmãos, fiz um segundo vídeo, mas ainda passou do tempo permitido e por isso não deu para recarregar, né? Até coloquei lá na nossa página de estudo do Mateus 13. Então vou repetir para os irmãos aqui o que eu escrevi, né, sobre o quadro comparativo. Só mesmo visando ajudar aqueles que querem estudar um pouco mais profundamente, né, mais completo o estudo. Então eu vou mencionar aqui 4 pontos que estão relacionados, tá? Então é um quadro comparativo. Então, por exemplo, falando sobre a semente que caiu pelo caminho. O Senhor explicou dizendo que o fato do trânsito, né, muito comum, passando ali pela mata, pela relva, né, então acaba gastando e fica a terra à vista. Né? Então essa figura aqui é da semente que caiu, como eu disse para os irmãos, o mundo é o mesmo para todo mundo, em todo lugar. Tá? O problema está na semente, que as sementes são os filhos do reino. Né? Então, esse que recebeu a palavra do reino e não a considerou, e não praticou, então é semelhante àquele que foi semeado pelo caminho. Né? E o que acontece? A questão do trânsito ali fala daquilo que é comum, a repetição, daquilo que é popular, né? E aí o que acontece? A gente não dá o devido valor e atenção. Então vem as aves do céu, que o Senhor diz que é Satanás, e ele então retira aquela palavra. Depois ele falou sobre a parábola do joio e do trigo, que é uma mistura. Tá vendo? No primeiro caso, da semente pelo caminho, é uma questão individual. Mas agora é uma questão coletiva. O inimigo agora está semeando, né, um monte de pessoas que o Senhor chamou de joio. São os filhos do maligno. Né? Estão misturados com os filhos de Deus, mas não na igreja. Porque na igreja, corpo de Cristo não tem joio, só tem trigo. Né? Então tem essa mistura, né? Só de uma maneira mais coletiva. E na parábola dos talentos, o Senhor está mostrando exatamente como é que deve ser feito o aumento, não é simplesmente colocando algo parecido como o trigo e o joio. Não, é ganhar as pessoas, levar o evangelho verdadeiro e criar oportunidade para o Espírito Santo convencer aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e ela será salva. Então é aumentar os bens do Senhor. Talento não é medida de qualidade, é medida de quantidade. Tá? Muito bem. E das 7 igrejas, a igreja está relacionada com essa questão da mistura do joio e do trigo, é Esmina. O que é Esmina? Esmina significa mirra. Era uma planta usada nos tempos antigos para ungir os mortos. E é exatamente a igreja de Esmina, onde o Senhor fala que ser fiel até a morte dá-te a coroa da vida. Por quê? Porque foi nesse período de 200 anos que Roma realizou 10 perseguições programadas para acabar com os cristãos. Ou seja, eles declaravam que estavam tirando o joio e deixando o trigo. Não, eles arrancaram o trigo e deixaram o joio. Então esse é o primeiro quadro comparativo. Pelo caminho, joio e trigo, talentos e igreja Esmina.
Muito bem. Segundo, a semente caiu sobre os pedregais. O Senhor disse que, como ela cai sobre o terreno que é cheio de pedra por baixo, ele não foi revirado, não foi, né, a, vamos dizer, remexido, né, pelo arado. Então o que acontece? A semente não tem profundidade, ela fica só na superfície. E aí então, quando o sol vem e bate, o Senhor diz, quando vem as perseguições, né, por causa da palavra recebida, a palavra do reino, então essa semente se escandaliza. Né? E então, irmãos, aqui nós temos a questão da carne. Tá? O terreno, né, é da maneira como o mundo responde para uma pessoa que está sendo influenciada pela carne, pela velha natureza. E não tem profundidade. Tá? Não há tanta realidade espiritual. E quando vem a perseguição, né, e por causa da palavra que ele recebeu, então ele acaba desistindo. Né? Esse segundo, que é os pedregais, nos fala da carne, da velha natureza. E na parábola seguinte é a parábola do fermento, que diz que a mulher está escondendo fermento nas 3 medidas de farinha. Olha, irmãos, fermento sempre fala da velha natureza, a natureza caída, a natureza adâmica. Tá vendo? E como essa mulher está escondendo, não é misturando, mas escondendo, é uma coisa maligna, né? Então, meus irmãos, a parábola relacionada lá de Mateus 24, 25 é a parábola das virgens. Por quê? A parábola das virgens fala exatamente sobre a lâmpada do testemunho, lâmpada com azeite, que é o Espírito Santo, figura do Espírito Santo, e a botija de azeite, que é a reserva. Então, por exemplo, nós não sabemos, olhando para um irmão, para uma irmã, nós não sabemos quanto que ele tem do Espírito Santo na botija, ou seja, em reserva, para uma emergência, para um momento de muita dificuldade. Não dá para saber. Né? Mas então, irmãos, as 10 virgens, a diferença entre as prudente e imprudente é só essa. É que as imprudentes não levam a botija, elas não têm uma reserva extra. É só aquilo que é aparente, que aparece para todo mundo ver. Tá? Mas as prudentes não, elas têm uma reserva especial. Uma vida de comunhão com o Senhor que as pessoas normalmente não conhecem. E a igreja relacionada é Tiatira. Né? Tiatira, que é um desenvolvimento de Pérgamo, né? Pérgamo é do casamento e Tiatira fala exatamente da mulher que está ensinando os servos a cometer idolatria, imoralidade, né? Tá sem dúvida que ligado com a questão da carne. Então, ela representa também a ação da carne. Né? Então, pedregais, fermento, 10 virgens e Tiatira. E a terceira, que é a semente que caiu entre os espinhos. O Senhor diz que é os cuidados desse mundo e a fascinação das riquezas. Ou seja, desejo de vida fácil, não é? Grandeza, aparência. Esse é o mundo. Essas coisas sufocam aquela palavra do reino que foi dada para fortalecer, para levar a boa semente a produzir fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Né? Muito bem. Na parábola seguinte é o grão de mostarda.
Se aqui nós temos a figura do mundo, o grão de mostarda é muito claro. Né? Foi quando foi o grão de mostarda é o crescimento anormal. Né? Devia ser uma hortaliça, mas ela virou uma árvore. Tá vendo? E nessa árvore, né? Porque a hortaliça não tem galhos, mas a árvore tem. Tá vendo? E aí, nesses galhos, o Senhor diz que vem as aves que comeram a semente lá na primeira, né? A que caiu pelo caminho. Então elas vêm e encontram lugar para aninhar-se nos ramos dessa árvore. O que é essa figura do mundo relacionada com as igrejas? É Pérgamo. Porque Pérgamo significa eis o casamento. Pergamos. Per e gamos. Tá? Foi quando Constantino oficializou o cristianismo. Tá vendo? Então a igreja agora está casada com o mundo. Não a igreja verdadeira, claro. Né? Mas aquela aparência. Né? Agora, em Roma, o imperador disse que a religião do Estado agora é o cristianismo. Mas sem realidade nenhuma, absolutamente. Então esse terceiro agora, a semente caiu no meio dos espinhos, mundo, né? Grão de mostarda, crescimento anormal, os dois servos, esqueci a palavra dos dois servos. É que lá o Senhor, Mateus 24, ele diz assim, se aquele servo for mau, ele vai dizer no seu coração, meu Senhor vai demorar em vir. Então, esse é o erro básico relacionado aqui com as pessoas que amam o mundo, né? Os cristãos que amam o mundo. Então ele começa a fazer o quê? Ele começa a bater, maltratar os seus irmãos. Lógico que bater aqui não é com chicote nem com vara, é com a língua, como diz Tiago lá. É a língua inflamada pelo fogo do inferno. Está intimamente ligado com ela. Nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos o nosso próximo. Isso não é possível. Não é? Uma mesma fonte não pode dar água salgada e água doce. Muito bem. Então são os dois servos. O que ele faz? Ele deixa de ter comunhão com os irmãos, maltrata os irmãos, fere os irmãos, né? Mas tem comunhão com as pessoas do mundo. É uma figura aí, novamente, do mundo, né? Dos espinhos, que sufocam a boa semente, ela não produz fruto. Né? E mantém comunhão. E muito interessante que o Senhor diz que quando o Senhor voltar, ele vai voltar numa hora que esse servo não espera, porque ele disse que o Senhor vai demorar, mas ele vem antes. No caso das virgens foi o contrário, elas esperaram, e ele não voltou. Né? Mas aqui não, é que o Senhor vem numa hora em que eles não esperam. E aí diz o julgamento, o castigo do Senhor, é que ele vai separá-lo-á. Tá vendo? Separá-lo. Mas no original não está escrito separá-lo-á. No original está escrito partir-lo-á pelo meio. Ou seja, esse envolvido com o mundo, ele vai ser partido pelo meio. Por quê? Porque ele é salvo, ele é trigo, mas ele vive como joio. Ele vive em comunhão com os ébrios, com as pessoas do mundo. E com os irmãos ele maltrata e machuca e fere e bate, simbolicamente falando. Então, meus irmãos, esse último ponto, espinhos, grão de mostarda, os dois servos e a igreja em Pérgamo. Eis o casamento. Espero que possa ajudar os irmãos aí no seu estudo um pouco mais completo desse assunto. O Senhor nos abençoe. Amém.